Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Te desejo um excelente dia e que a bênção do Pai te acompanhe onde você estiver. Amém? Continuando a nossa série devocional sobre as mulheres da Bíblia, eu me chamo Sabrina, sou do Edificando o Reino e hoje vamos continuar com a história de Juízes, capítulo 4 e 5, mas falaremos agora de uma personagem de nome Jael. Jael, na tradução, significa cabra selvagem ou montês. Jael foi uma ajudadora dos planos do Senhor quando Débora se posicionou junto a Baraque em favor do povo de Israel. Então, ela foi uma peça fundamental para o desfecho da história que vamos ouvir agora. Jael ouvira rumores de guerra. Ela e o marido Eber eram queneus, membros de uma tribo nômade, cuja sobrevivência dependia de sua habilidade para ficar longe de conflitos. O marido fizera paz com os cananeus, apesar de descender de Jobabe, cunhado de Moisés. Os laços antigos não mais pareciam convenientes, considerando o poder dos governantes cananeus. Jael ficou olhando constrangida pelas abas da tenda, enquanto as nuvens varriam o céu azul e a chuva caía como um manto gigantesco cobrindo o horizonte. Ela sabia que Cícera havia marchado para o Monte Tabor. Mas, de que valeriam os carros de ferro num vale inundado? Perguntava-se ela. Todavia, os israelitas estavam mal armados, com poucas chances de prevalecer. Mesmo assim, ela se lembrou das histórias de Moisés e do povo que guiara pelo deserto. O Deus deles estivera dormindo todos aqueles anos? A visão de um homem correndo e depois tropeçando em sua direção interrompeu os seus pensamentos. Um soldado fugindo? Seria israelita ou cananeu? Sua identidade talvez revelasse de que lado os ventos estavam soprando. Ela saiu ao encontro dele, surpreendendo-se ao descobrir que era o próprio Cícera que chegava. Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ela deu-lhe as boas-vindas. Tenho sede, disse ele. Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água. Em vez disso, Jael abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e cobriu-o. E ele lhe disse mais. Põe-te à porta da tenda e há de ser que, se vier alguém e te perguntar, há alguém aí? Responda, não. No momento em que Cícera caiu num sono profundo e exausto, Jael pegou uma estaca da tenda e um martelo. Seu braço estava firme, seu alvo certeiro. Não cuidara das tendas todos aqueles anos? Ela cravou rapidamente a estaca em sua têmpora, a qual penetrou na terra. Com um pedaço de lona preso ao chão, Cícera, o grande general, estava morto, assassinado pela mão de uma mulher, como Débora profetizara a Baraque. Jael era uma heroína, uma oportunista ou simplesmente uma mulher traiçoeira? É difícil saber. Talvez cresce no Deus de Israel. É possível que só quisesse obter o favor dos israelitas, os vitoriosos naquele dia. Mas Baraque e Débora certamente aprovaram o que ela fez cantando. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhes as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. Onde se encurvou ali, caiu morto. A traição de Jael e a exultação de Débora nos parecem sanguinárias, mas ainda porque, no geral, não atribuímos tal comportamento às mulheres. Mas, pelos padrões de guerra naqueles dias, ambas eram heroínas. As duas eram mulheres decididas e corajosas que ajudaram o povo de Deus no momento crítico da história. Os odres. Quando Cícera pediu água e Jael lhe deu leite, ela estava oferecendo o que havia de melhor em sua casa.
O povo daquela região apreciava essa bebida, feita com leite de cabra, colocado num odre velho que depois era chacoalhado. O leite então azedava ou fermentava quando misturado com as bactérias que permaneciam no odre já usado anteriormente. Mas o que é um odre? Os povos nômades do deserto, que se movimentavam frequentemente, descobriram que os frascos de pele eram muito mais úteis do que os de barro, que se quebravam facilmente. As mulheres costuravam peles de cabra ou de cordeiro, com a parte peluda para fora. Depois as selavam para que não deixasse vazar água, leite, vinho ou outros líquidos. Agar levou um odre de água para o deserto. Jael ofereceu a Cícera um gole de leite de um odre. Ana levou um odre de vinho quando entregou seu filho Samuel ao sacerdote Eli. Davi levou um odre de vinho aos irmãos. Jesus falou sobre não colocar vinho novo em odres velhos ressequidos. A ordem de Cristo para não colocar vinho novo em odres velhos tem naturalmente um significado importante para nós hoje. Sua mente e seu coração são como um odre velho, ressequido, duro e resistente? Pronto a explodir quando enfrenta as novas ideias ou novas maneiras de fazer as coisas? Ou sua mente e seu coração são flexíveis, macios e maleáveis como uma pele nova? Você está aberta para aprender coisas novas sobre sua comunidade de crentes? Sobre si mesma? Sobre o seu Deus? Por trás da história de Jael e da morte de Cícera está um Deus que promete nunca abandonar o seu povo e que cumpre essa promessa. Quando a esperança parece se esvair e a perspectiva de vitória parece quase impossível, Deus está trabalhando, realizando o seu plano. O povo de Israel, durante o período dos juízes, deve ter exasperado Deus com suas contínuas transgressões. Quando as coisas corriam bem, eles esqueciam facilmente de Deus e seguiam as suas próprias inclinações. Mas quando, no momento em que a situação ficava difícil, corriam para pedir socorro a Deus. Parece familiar a história? A história da inconstância do povo de Deus continua ainda hoje. Avançamos tão facilmente por conta própria, pensando que podemos resolver tudo, até que encontramos um obstáculo intransponível para nós. Só então pedimos ajuda a Deus. Ele é, porém, um Deus surpreendente, sempre a postos, sempre pronto a nos resgatar quando clamamos por Ele, sempre disposto a nos perdoar. Clamando eles a Ti, Tu os ouviste dos céus e, segundo a Tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Neemias 9, 28. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Salmos 18, 1 e 3. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. 2 Coríntios 1, 8 a 11.